Muito boa tarde. Tão esperada nossa live com o Augusto, psicólogo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Enfim, chegou? Chegou, então, demorou, mas chegou. Alguns assuntos com vocês. Isso mesmo. Então, meninas, vamos lá. Meninas e meninos, que eu sei que tem bastante homem nos seguindo aqui. Nós vamos fazer uma live de aproximadamente... A live dura até 1 hora, mas a gente vai tentar fazer isso menos, porque eu sei que todo mundo trabalha. Nós fizemos questões para facilitar o trabalho do Augusto. Tivemos que fazer essa live durante o dia, porque a nossa agenda não estava batendo, né? Então a gente achou melhor vir os dois aqui também na loja. Então, o que tiver de pergunta, podem ir interagindo, a gente para um pouquinho, vê com vocês o que vocês têm dúvida. Vou deixar um pouquinho a apresentação para o Augusto fazer dele, que nada melhor do que ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado, Mi. Bom, vamos lá. Meu nome completo é Augusto Otávio Peruzzi Friol. Estou com 28 anos, recém-formado em psicologia pela Fundação Hermínio Ometo, em Araras. Inclusive uma excelente faculdade, fica uma indicação aí para vocês também, tá? Tenho uma bastante experiência, vamos dizer assim, na área de organizacional, com recrutamento e seleção também, clima organizacional, entre outras questões, tá? E também, além disso, experiência com grupos, a parte clínica. Recentemente também eu comecei a atender clinicamente, tenho agora o meu consultório próprio, que eu posso estar atendendo vocês, né? Aqui em Rio Claro, né, Augusto? Rio Claro. Também quero fazer uma ressalva, que num outro vídeo vocês tinham perguntado para mim se não atendia online, e eu acabei respondendo que não, tá? Peço desculpas, eu fui pesquisar depois, recentemente, acho que na quarta-feira passada eu tive no CRP em Campinas e tirei essa dúvida. Saiu uma nota em novembro de 2018, muito recente, então a última vez que eu tinha visto isso não era possível. Agora sim, pode fazer atendimento online. Verdade! Então, sim, ai, então eu falei, vou legal! trazer essa novidade pra vocês também. Que bacana, eu não sabia. Sim, né? Eu falei, vou esperar para ser uma novidade pra todo mundo. Fez suspense. Então, assim, pode, eu nunca participei, tá? Tô tentando ser sincero, mas é uma coisa que podemos estar tentando, ver como funciona, pretendo estudar sobre. Creio que perde só um pouquinho do contato físico, né? Sim. Contato visual, mas eu acho que dá para trabalhar muito assim, porque eu andei procurando e existe resultados, tá? Que então, legal, tô disponível para isso também. Que bacana. Porque assim, às vezes você tem empatia, né? Com o profissional, mas mora lá do outro lado do estado. Então, não vamos deixar passar essa oportunidade. Se tiver dúvida, entre em contato com o Augusto ou comigo, eu passo, né, o contato dele para vocês, mas vamos ao que interessa. Meninas, ontem eu comentei que nós estamos no mês de Setembro Amarelo para reforçar, né, realmente esse caso tão sério, né, Augusto? Eu acho que problemas a gente tem que resgatar, se preocupar todos os dias. Porém, foram feitos esses meses para aumentar a visibilidade do problema e do assunto. E como eu quero trazer conteúdo para vocês, nada mais justo eu trazer uma pessoa que eu tenho uma grata convivência com ele. Infelizmente, eu não posso fazer terapia com ele, porque nós temos um grau muito próximo, então, infelizmente, a psicologia não permite isso. Sim. Mas vocês que não são tão próximas assim, tanto dele, vocês podem ter acesso a ele. Muito bem, é um assunto muito sério mesmo. Nós, como mães, como educadoras, como nessa sociedade, tudo tão perdido, né, meninas? Tudo tão... a gente está perdendo alguns valores e a gente está perdendo alguma coisa de contato realmente. A gente está perdendo o controle das coisas. Então eu quis trazer o Augusto porque a gente vai conversar sobre o assunto que é do Setembro Amarelo. E Augusto, eu sei falar bastante, mas eu não sei falar do assunto tecnicamente dito. A gente fala tanto de depressão. O fulano tá com depressão, a ciclana tá com depressão. Enfim, o que é de fato
esta palavra depressão, Augusto? A depressão, vamos pensar assim, que é uma situação de tristeza, mas não é uma tristeza momentânea que a gente vive no nosso dia a dia, porque a gente vive em base de angústias, né? E sofrimento, a gente passa por episódios que nos traz uma tristeza. Mas, porém, a depressão não, é uma tristeza contínua, você mantém ela direto assim na tua vida, e a depressão também acaba ocasionando outros sintomas, como ou a insônia, ou a vontade de dormir muito mais, mudança no apetite, irritabilidade, você se sente mais irritado, você começa a perder o gosto de fazer as coisas, você diminui o seu prazer de estar fazendo as coisas. Então, assim, você começa a se isolar, você começa a ter um isolamento social, a proximidade das outras, do seu contexto social, das pessoas, de contato. Então, a depressão em si, ela é muito mais além do que o senso comum como a gente pensa e que os outros falam. Que, por exemplo, eu falo que depressão é ligado à falta de um trabalho, a depressão é frescura, a depressão é isso. Não, a depressão ela é muito mais profunda, e se ela não é cuidada, realmente ela pode se tornar um ato suicida, como é o tema que a gente está podendo... E mata, sem ser o suicídio, ela mata? A depressão mata, Augusto? Sim, porque o que acontece? A pessoa, em alguns estados totalmente agravados, elas começam a ter falta de apetite. Então, aos poucos, ela vai te matando, né? Não é que assim, você chega do dia para noite e você morre. Sim, não, ela vai sim. te matando. Às vezes você acaba tendo outros sintomas, outras doenças, devido à depressão, devido a algumas coisas que ela ocasiona no seu corpo, conforme o sintoma, a maneira que ela te age, e assim vai indo. Então, esse também é um dos aspectos da depressão. E assim, como você falou, que eu achei muito prudente, hoje em dia, como todo mundo fala, né, que tem depressão, e daí as fala, nossa, você tá com mimimi, você tá com frescura, não é nada disso. Mas a gente tem que levar em consideração esses principais sintomas que você tá falando. Então, irritabilidade, falta de apetite, que mais, Augusto? Falta de dormir, sono. Falta do sono. Assim, a insônia. Ou a vontade de dormir demais, então a pessoa acaba dormindo demais. Comida, ou pode ser em excesso ou não, também pode ser. O isolamento às vezes é um dos sintomas que a gente mais frequenta, quanto o isolamento. E vamos dizer assim, a parte que a pessoa... do sono também. Então, a pessoa só quer dormir. Sim, são uma das coisas que normalmente mais atinge. Então, sempre verificar isso. Então, sempre estar de olho na pessoa que ela se isola muito, fala pouco. E na parte da irritabilidade, de você ser irritado, isso também às vezes é uma forma do sintoma de demonstrar que a pessoa precisa de ajuda. Não, então isso é uma forma de escape. E deixa eu perguntar, por exemplo, nós seres humanos, a gente tem muita tarefa, né? Nós mulheres, então, tem 4, 5 tarefas que a gente desenvolve num dia. Quanto tempo, Augusto, você acha que, por exemplo, esses sintomas, eles acabam durando? Por exemplo, se eu ficar assim 15 dias, eu já estou nesse processo, eu já procuro ajuda, ou a gente pode esperar um pouco mais? Tem algum prazo que a gente fala assim, não, se eu tiver assim durante 15 dias, eu procuro ajuda? Não, daqui 1 mês. Porque às vezes pode ser só um estado momentâneo. Sim, né? Pode acontecer, porque assim, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem episódios depressivos. Por exemplo, a gente acaba perdendo um amor, um relacionamento, um ente querido, um amigo se afasta, vai para outra cidade, enfim, muitas outras coisas. A gente tem episódio, a gente vive uma fase de luto, vamos pensar assim, que é a perda. Então tem gente que pode ser em curto período de tempo, longo período de tempo. O próprio DSM, que seria Manual Diagnóstico e Estatística de Transtorno Mental, que seria usado mais pelos médicos, vamos pensar assim, os psicólogos também acabam abordando isso, fala 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, mas eu não tento trabalhar com essa forma, falando assim, pessoalmente, porque, como eu falei, pode ser episódios, pode também diagnosticar uma pessoa, você é depressivo, você está rotulando também. Então, eu penso que é um pouco complicado. Ajuda, eu acho que em todos os momentos é necessário, independente se você está depressivo, ansioso, enfim, ela é necessária. Então, se você sente num caso de depressão, que você está triste,
Então é necessário você entender por que você está, reformular aquilo para poder viver uma forma diferente, entre outras coisas. O Augusto, tem uma seguidora aqui que ela está perguntando: a insegurança e a independência seria um dos sintomas? O que você acha? Sim, poderia, porque normalmente quando você está depressivo, você se sente inseguro. Inseguro de fazer, porque você se resguarda para dentro de si. Então você tem medo do que o que pode te acontecer, porque bem ou mal a depressão ela também tem um contexto social na sua vida, na vida do outro, você depende um pouco disso. Então sim, você pode ter um problema de insegurança e dependência, não vou falar nem para o sentido de independência, a dependência do que o outro precisa fazer. O que eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, né, Augusto, que a gente já até estava conversando e eu falei isso para vocês ontem também, que não adianta a gente ficar saindo também por aí achando que todo o estado que nós estamos seja uma depressão. Às vezes é algum sentimento momentâneo, né? Que nem o Augusto reportou, a perda de um ente querido. Você brigou, né? Teve problemas com o seu relacionamento. Isso não significa que você está em depressão, não é? Pode virar? Pode virar. Se você não reagir, se você... eu penso também, Augusto, não sei se eu estiver errada, você me corrige, que a depressão, ela é falta de algum processo químico do teu corpo, é isso? Sim. Hormônios, tipo assim, é isso? Sim, eu não vou saber qual a substância necessariamente qualquer, mas ela, quando você tem alguns aspectos depressivos, te faltam algumas substâncias que é liberada pelo seu corpo. Tá. Então, o que acontece? Você acaba tomando remédio, por quê? Para poder suprir essa necessidade. Então, que aí acaba entrando a parte psiquiátrica, biológica, que daí já entra um pouquinho. Que daí tem que entrar com medicação, tudo. Eu tô juntando mais aqui, gente, perto, porque eu não enxergo direito. Ah, tá. Você, dependência de estar com alguém. Então, é isso que a gente precisa pontuar. Porque a dependência, eu acho que é algo... Eu tô falando por mim, tá? E o Augusto tá aqui para corrigir também. Porque eu já fui muito dependente também de pessoas, mas eu não estava em depressão porque eu achei que eu estivesse em depressão, porque eu só queria estar com aquela pessoa. Relacionamento, tá? Vamos entrar entre parênteses. Relacionamento. A gente pode até vir aqui outro dia falar de relacionamento, porque, gente, se existe uma pessoa que teve problemas, não agora, graças a Deus, com meu marido eu não tenho, mas eu já tive outros relacionamentos que eu tive muitos problemas, e principalmente eu acho que nós vamos poder te ajudar bastante, dessa seguidora que eu não tô entendendo o nome, Luciana, tá. Lu, eu acho que a gente precisa falar melhor sobre isso, tá? Porque eu já sofri muito com relacionamentos, eu já fui muito dependente de outros relacionamentos e eu não estava entrando em depressão. O que eu tinha era uma carência afetiva, que eu vim descobrir da onde veio essa carência afetiva e eu descontava nessa pessoa, mas eu não estava em depressão. A gente vai entrar em assuntos mais detalhados sobre isso. Se você não está me seguindo direto, me dê um okzinho lá no privado e à noite eu converso melhor com você sobre isso. Não sou especialista, mas talvez a minha experiência do que eu já passei, e passei, graças a Deus, sobrevivi, que eu achei que realmente eu fosse morrer, eu tô aqui, livre. Então, me chama à noite, meu amor, que eu converso um pouquinho com você sobre isso à noite, tá bom? Porque senão a gente vai perder um pouquinho o foco, e isso é um foco muito importante também. Porém, eu prefiro conversar com você pessoalmente para poder entender um pouquinho esse caso, ou eu até passo você para o Augusto se eu ver que não é nada daquilo que eu estou pensando, tá bom? Muito bem, Augusto. E eu te pergunto, todos nós estamos sujeitos a ter depressão? Sim, sem dúvidas, que como eu falei, a gente tem episódios depressivos, depende de como a gente vai lidar com esses episódios, depende também de uma história de vida que a gente tem para poder estar convivendo, vivenciando isso, né? Então, sim, todas as idades, tem idades que, vamos falar assim, artigos, algumas matérias que eu andei lendo, que fala que é mais propensos à depressão.
Tá? Então, assim, vamos pensar, os adolescentes é uma. Mais para frente eu Nós vamos falar sobre essa questão. Discute isso. Então, assim, a adolescência, por exemplo, é um. A menopausa da mulher também é outro. Isso que fala entre... Alguns pesquisadores acabam falando que essa é uma das fases que mais tende a ter depressão, né? Assim. Eu acho também que isso está relacionado muito... Vocês percebem que, assim, ó, na adolescência, na menopausa, eu acho que são vamos colocar... Transição. A transição, isso. A transição de hormônios, a transição de fase de vidas, sim, né? Então, eu estou logo prestes a entrar na menopausa. E você aí? Mas eu não vou ter medo, não, porque se tiver depressão, tem cura. Sim. Né? Então tá. Pois bem, a gente está entrando na cura. Depressão tem tratamento? Sim, tem. Como a gente comentou, tem a sentido medicamentoso, né, que você pode tomar o medicamento, e o psicológico. Então, um é com o psiquiatra, o outro é com o psicólogo. O psicólogo não receita remédio. Sim, não pode, né? Sim, não pode, a gente não é credenciado para isso. Ambos também trabalham junto, tá? Tem um pouco, talvez tinha, né, um pouco desse tabu, né, de uma profissão com a outra, mas eles podem trabalhar junto, porque principalmente o psicólogo passa mais tempo com o paciente do que um psiquiatra, em alguns casos, tá? Não vou abrir exceções, né? Então, é interessante esse trabalho contínuo, porque às vezes a pessoa realmente necessita de um medicamento, por exemplo, para ela poder conseguir dar um passo à frente, ela conseguir associar o problema que ela está tendo no momento, associar o estado psicológico dela, o sofrimento, para poder trabalhar em cima disso com o psicólogo. E também, muitos psiquiatras também trabalham com essa linha psicológica junto e vice-versa. Então, acho muito interessante, existe tratamento sim, uma forma de poder agir, também depende muito do paciente também, querer, né? Eu ia comentar sobre isso mesmo, a aceitação, né? Porque, como Augusto disse alguns momentos atrás, sobre tabus, né? Tem muita gente muito resistente a medicamento, tem muitas pessoas resistentes. Eu já ouvi de N pessoas falar assim, eu vou procurar psicólogo é pra louco. Eu acho que hoje todos nós teríamos que ter um psicólogo, porque vocês estudaram para nos ajudar a entender os nossos problemas, né? Às vezes os nossos problemas vêm da infância. Sim, a maioria. A maioria. E eu vou ser bem sincera, eu acho que eu nunca abri isso aqui nas redes sociais. Já faz 2 anos e meio que eu faço tratamento, eu tomo remédio, né? E com psiquiatra, só um parênteses, há 2 anos e pouco, eu passei por um processo de sequestro, eu e o meu filho, e eu fiquei assim, muito abalada. Eu achava que todo mundo estava me seguindo, enfim, eu passei por um processo de ansiedade, depressão muito grande, eu não queria mais sair de casa. Eu acho que eu nunca abri isso aqui para ninguém. E eu tomo remédio, eu faço uso de medicação, já fiz terapia, e hoje eu faço acompanhamento psiquiátrico, né? O remédio não me torna dependente, porque hoje também, eu sei que você é psicólogo, mas hoje os remédios modernos, então não tem mais aquela coisa de você tomar um remédio e ficar dopado, pelo menos o que eu tomo, né? Eu tomo durante o dia. Então, enfim, né, poderia fazer uso de álcool, é que eu não bebo, enfim. Então, assim, vá procurar. Sim, né? Procure ajuda. Independente do profissional, mas procure ajuda. Que nem a mim falou do medicamento, tá modernizado. Às vezes também a gente quer tomar o medicamento e falar assim, é um milagroso que eu tomo no em 1 hora eu tô curado. Não é assim que funciona. Primeiro que não cura. A segunda é que o medicamento, se entrar no seu organismo, ele demora uma média de 15 dias para se estabelecer e começar realmente a ter um efeito. Vamos pensar assim, uns remédios controlados, psiquiátricos, assim, vai. Então, paciência. Todos os processos, com psiquiatra, com psicólogo ou conforme outras maneiras que vocês veem como uma forma de tratamento, exige paciência. E outra, né, Augusto? A depressão, ela não vem também do dia para a noite. Não. É um processo que você vai somatizando, né? Você vem acumulando. Não tem uma hora que esse copo, ele realmente transborda. Então, do mesmo jeito que a depressão não é do dia para a noite, a cura também, ou os cuidados também não são
do dia para a noite. Sim, os nossos sintomas, na verdade, né? Os sintomas que a gente tem na ansiedade, na depressão, na tristeza. Às vezes o sintoma pode ser numa enxaqueca, numa dor de barriga, enfim, entre muitas outras coisas, é acumulativo. Então a gente foi somatizando desde a nossa infância, por exemplo, alguns traumas, algumas coisas, e acaba nos apresentando de outra maneira, como também a depressão, a ansiedade e assim vai indo. Se você fica com muito tempo sem cuidar de uma depressão, te ocasiona muitos sintomas, como até mesmo, infelizmente, o suicídio, né, se não cuidar. A gente vai entrar nesse assunto tão mais sério, acho que quanto a depressão, né? Porque a depressão ainda a gente tem... Se quiser água, Augusto, fica à vontade. A depressão ainda ela tem, né, cuidados, ela tem cura, mas o suicídio não, né? Quando uma pessoa chega já ao suicídio, não tem mais o que fazer, né? Ela tira a própria vida, ela deixa uma família inteirinha desestabilizada, emocionalmente, de todas as formas. E Augusto, na sua opinião, a gente sabe que tem várias respostas, mas na sua opinião, como psicólogo, qual é a principal causa de um suicídio? Assim, eu vou trazer uma coisa de um sociólogo chamado Bauman, que ele fala sobre a modernidade líquida, que é o que a gente está vivendo atualmente, porque a taxa de suicídio aumentou. Hoje, mundialmente, está mais ou menos a cada 40 segundos uma pessoa suicida. Olha o número alarmante, isso no mundo. Eu não sabia no Brasil, disso. se eu não me engano, é uma a cada 40 minutos. E chega a ser a cada 16 pessoas em 100 mil, ela se suicida. Então, assim, é um número muito alarmante. Gente. E está aumentando. Isso eu falo, assim, de coisas de 2012, esse número. Então, imagine como estamos em 2019, que vocês podem ver que Setembro Amarelo está sendo muito mais discutido. E não tinha isso, né? Não tinha. Não era necessário ter o Setembro Amarelo, né? Sim. Entrou faz pouco tempo isso. E no caso, que o Bauman falava na modernidade líquida é o seguinte, a gente está começando a ter relações frágeis. Elas são rompidas muito fáceis. Então a gente não consegue mais manter um relacionamento duradouro. Então, por exemplo, um Facebook, você tem lá 500, ele mesmo usa esse termo. Tem o que uma pessoa tirou um sarro de mim porque eu tinha 500 pessoas no Facebook e eu só tinha nenhuma. Porque assim, eu estou vivendo um relacionamento físico, por exemplo, eu com a Mi. E do nada o Facebook você pode ter mais e menos e assim você vai substituindo. Então é um relacionamento frágil, você não tem o tato. E fora que também, devido a essa modernidade que a gente tem, principalmente tecnológico, a gente está tendo um excesso de valores e de padrões. E a gente não consegue seguir isso. É muito rápido. Hoje você acaba criando um valor na tua vida, isso principalmente com um adolescente, é muito preocupante. Você acaba criando um valor, uma ideologia, um pensamento, um padrão, por exemplo, de moda mesmo, enfim, de beleza, de corpo. Amanhã ela é quebrada. A mídia te quebra isso. Hoje você não vê uma ideia de que as pessoas estão passando uma situação de boa. Na verdade, ela quer criticar o outro, fazer o outro, assim vai indo. Então você se sente criticado, você se sente reprimido. Então isso também pode ser uma das causas do suicídio, a depressão, a tristeza, porque a gente não se localiza, a gente não se encontra no nosso próprio eu. A gente fica procurando e sendo metralhado por um monte de eu, por um monte de padrão, por um monte de valores e não tem continuidade. Então, onde que também as relações elas costumam ser frágeis, né? A gente não tem mais o contato, a não ser o celular, o WhatsApp, computador e assim vai indo. Isso ela está se esgotando aos poucos. Então, é onde que está acabando, penso assim, com o aumento do suicídio. E eu me preocupo, eu vivo disso, vocês sabem disso, que hoje em dia se eu tiver só a loja física, ela não sobrevive. Nós temos que estar aqui o tempo todo, mas isso nos afasta disso. E tem pessoas que em processo de depressão precisa isso. Aí uma pessoa que já está em processo de depressão, tristeza, aí o que acontece? A baixa autoestima, né, no caso, cai assustadoramente. Ela se acha super feia, ela se acha gorda, ela acha que ninguém ama mais essa pessoa. Aí ela vai entrando num processo de introspecção tão grande, aí ela vem aqui, que não é mundo real, e vê que todo mundo é feliz,
vê que todo mundo vai passear na Disney e ela não. Ela vê que todo mundo tem um carro bonito e ela não, porque isso é o padrão, como o Augusto falou, que a sociedade diz que só para você ser linda, você precisa ser magra, que para você ser financeiramente rica, você precisa ter um carro de luxo. Então ela já está criando esses padrões. Psicologicamente a pessoa já não está bem. Então ela acha que ela é o lixo do lixo do lixo. E como ela acha que ninguém ama, ela se afasta, porque lembra que o Augusto falou também que um dos sintomas é o isolamento? Automaticamente a pessoa vai se isolando, vai entrando. Quando ela vê, ela não acha mais o eu dela. E ela não achando mais o eu dela, ela não vê mais sentido de vida. Não é, Augusto? Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, né? Mas como eu gosto de ler muito sobre isso também, porque eu tenho um filho adolescente em casa. E daqui a pouquinho a gente vai falar realmente da parte dos adolescentes. Então a gente sempre tem que estar atenta a isso. É claro que existem outros fatores que levam ao suicídio, sim. Finanças levam quando uma pessoa ela não consegue lidar com a perda de repente do dinheiro drasticamente, ela acha melhor que é mais viável tirar a vida. Então a gente precisa ficar muito atento a esses detalhes antes de chegar ao fato de um suicídio. A pessoa chega ao suicídio quando é naquele momento que ela não aguenta mais aquele sofrimento. Ela não vê mais solução, ela não... Tudo isso que eu falei da tristeza, de irritabilidade, ela já tentou de tantas formas que ela não acha mais nada. A única forma é tirar a vida. E é onde que acaba tirando. E daí, né, gente, eu acho que entra vários fatores também. A família é um fator que ajuda, acho que em primeiro lugar, que tem que ser atento a isso. Eu não vou falar aqui de religião, mas eu acho que buscar algo espiritual é uma coisa também, eu acho que é muito importante. Sim. Não é, Augusto? Sim, concordo. A gente não está falando de religião aqui, tá bom? Mas se conectar com algo que dê fé a ela, que faça ela acreditar em algo superior, eu acho que isso também é muito importante. Mais alguma coisa sobre isso? Que nem a Dami falou desse negócio da fé, do espírito. A pessoa se encontra em alguma religião mesmo, pode ser, ou alguma crença, alguma coisa. Sim. Que preenche esse vazio, alguma resposta que ela tanto procura, ou às vezes até dentro desses lugares, pessoas que possam acolher elas, que nem assim, a gente sempre pensa no principal família, mas a gente pode pensar no amigo, pode ser numa pessoa na rua, pode ser na mim, pode ser comigo, que a gente pode estar te acolhendo. Às vezes se você está com algum problema, pensamento suicídio, por que a gente não possa acolher vocês? Não vejo problema, não posso falar assim que eu vou acolher vocês como psicólogo, mas como amigo, um valor, mas como um amigo, um abraço para conversar naquele momento. Claro. Então assim, você pode ter vários outros meios que possam estar acolhendo vocês também. E o que eu acho muito importante também, Augusto, é não ter vergonha de estar sentindo isto, né? Eu acho que todo mundo passa por processos complicados na vida e eu acho que é muito louvável, é muito rico nós entendermos e aceitarmos que estamos passando por esse processo e pedir ajuda. Claro, a maioria das pessoas pode falar, mas no meu plano de saúde, eu não tenho plano de saúde, não dá para correr atrás de um psicólogo. Mas, gente, existem N pessoas que já passaram por isso, que pode nos ajudar, né? Então, que nem eu acabei de dar sugestão para uma seguidora de relacionamento. Me chama mais tarde, me chama à noite. Se eu puder ajudar com a minha experiência, eu tô aqui para fazer a diferença. E não é porque o Augusto também é psicólogo, é um profissional, que ele também não possa dar dica para vocês, né? Comecem a segui-lo, chamem ele no privado e tirem sugestões, tirem as suas dúvidas. Porque talvez um assunto tão pequenininho pode virar algo muito pior, né? E também assim, eu acho legal, foi uma observação que eu notei para mim poder passar para vocês. Tem uma coisa que chama CVV, é uma organização que chama Centro de Valorização à Vida. É feito por uma ONG mesmo, né, pelo próprio governo, que vocês podem estar ligando, 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriados inclusive, 188 o número, sempre vai ter alguém à prontidão de vocês para estar atendendo, no momento que vocês possam estar no desespero, vontade de suicidar, ou isso, passem adiante, eu peço a gentileza, vocês passem adiante. Sim, é gratuito. Então, sim, é gratuito, você também pode usar o chat online, pode ser por e-mail, o endereço próprio, então temos ferramentas
ferramentas que podemos utilizar que não exige dinheiro, por exemplo. Temos pessoas, sempre temos pelo menos uma pessoa ao nosso redor que quer o nosso bem, que quer, oferece um abraço, enfim. Eu ia falar disso agora. Eu fiz há uns meses atrás, acho que no começo do ano, eu fiz um processo de coaching, né, no método CIS com Paulo Vieira, e ele falou muito, mas assim, exageradamente, o poder do abraço. O poder do abraço, se nós soubéssemos utilizá-lo, ele libera hormônios no nosso organismo que nos traz felicidade, que nos traz saciedade, que nos traz essa felicidade e conexão. Então, vamos abraçar mais. Olha que delícia abraçar. Às vezes a pessoa que está tão isolada lá, a única coisa que ela quer é um abraço. Um abraço. Às vezes a pessoa que está tão irritada, ela não está encontrando nada, que a última ferramenta que ela acha é sendo irritada, sendo chata, brigando. Na verdade, ela só quer um abraço. Um abraço. Porque a pessoa às vezes tenta de uma forma mais carinhosa, mais delicada se aproximar e não consegue. E às vezes também não é culpa nossa de não conseguir chegar a isso. A gente vive num momento tão rápido, tão agitado, que a gente não vê. Sim. Então, às vezes, só a única coisa que a pessoa quer é isso, é um abraço. Então, vamos abraçar mais. Que você tá ali do Quem lado quiser um abraço, vem aqui que eu amo dar abraço. Por enquanto eu tô aqui também, eu dou, tá? Eu amo abraçar e amo beijar, viu? Vamos lá, vamos para mais uma parte que isso me preocupa também, eu acho que vocês também, mães. Meninas, eu queria o feedback de vocês. Tá sendo válida essa live? Vocês estão gostando? Eu tô achando vocês tão quietinhos aí. Tiver pergunta, pode perguntar, ou se vocês quiserem deixar para o final também, podem deixar, porque aqui a gente está só tendo um bate-papo, não é nada, né, não é nada profissional do lado dele, mas do meu lado realmente é querer compartilhar isso com vocês, e se não estiver sendo interessante, para mim também não é, porque eu quero agregar valores para vocês, tá bom? Vamos lá, mamães e mamães. Augusto, como você já falou da adolescência, por que você acha que tem esse alto índice de suicídio na adolescência? A gente já pincelou um pouquinho, mas você tem uma causa específica para isso? A gente pensa, o adolescente ele passa por uma fase de mudança biológica, social e psicológica. São as 3 mudanças drásticas da adolescência. São literalmente drásticas, porque a pessoa ela é de um jeito, quando ela faz 12 anos, automaticamente ela é outra. E além disso, ela passa por uma transição entre criança, adolescência e fase adulta. Essa é a transição. Quando ela chega na adolescência, ela já não é mais criança, então ela já sabe que aquela dependência acabou, vamos pensar assim, e ela está lidando com uma situação que ela vai ser adulta. E ela também não é adulta, ao mesmo tempo ela também depende. Então é um conflito psicológico muito grande, social, porque a cobrança em cima de um adolescente é muito alta. Da profissão, do que ele vai ser, se ele vai ter dinheiro, se não vai, se ele vai casar, se ele não vai, se ele vai ter o carro, se ele vai ter um apartamento, enfim, outras coisas. Às vezes ele tem um desejo, o pai tem outro, quer que faça isso, faça aquilo. Verdade. Então a escola, bullying. O bullying é algo muito agravante também nessa... Que essa fase é a fase do patinho feio, né? Sim, literalmente. Eu lembro que eu era baixinho, gordinho, fofinho, do nada eu fiquei alto, barbudo e magrelo. Bonito, agora bonito. Tô ficando gordinho de novo e como a Mi tá falando, eu tô ficando bonito. Então tá ficando bonito, Então, olha que beleza. A gente fala, quando a gente fica adulto, a gente dá uma melhorada. Já tem esperança, tá vendo? A gente sempre tem esperança, sim, né? Sim. Então assim, é uma fase de transição bem complicada. O hormônio, a flor da pele, tanto no menino quanto na menina. Então, isso acaba acarretando em muita depressão, uma ansiedade muito grande neles. Eles procuram ajuda em todos os cantos, nos amigos. Aí, como eu falei, às vezes o bullying é uma forma muito malvada, maligna, acaba com um adolescente, com uma criança, isso. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Se aproximem mais dos filhos de vocês. Eu sei que é difícil. Sei que é difícil porque às vezes a gente acaba trabalhando de manhã, tarde, à noite estuda, a gente tem outros compromissos, mas procure entender como que eles estão se sentindo, se eles estão se isolando, se eles estão irritados, procurar entender como que eles estão na escola, quais são os desejos que realmente eles têm para o futuro dele, talvez a forma que induz para eles, o que eles gostariam de fazer
realmente. Se eles também não souber o que fazer, não tem problema nenhum, não forçar a isso, porque se é adolescente, aquilo que eu falei, ele tá numa transição para a fase adulta, que na verdade ele não é adulto, ele não tem responsabilidade para isso. Nenhuma. E pior ainda, que saiu artigos, essas coisas aqui, fala que hoje a adolescência ela vai até os 24 anos, isso se a pessoa com 40 ainda também não tem, não seja ainda adolescente, porque ainda os adultos podem agir como um adolescente. Uns até como criança. Sim. Né? E daí já entra num estado psicológico mais agravado, né? Isso, que daí precisa de mais psicólogo ainda. Então, assim, se preocupem com o isolamento, com a raiva, com a irritabilidade deles, o sentimento deles, porque é isso que eles procuram. O adolescente procura muito isso, aonde se localizar. E os principais aparos com o adolescente tem o quê? É a família, a escola e os amigos. Sim. Então, isso que eu posso falar para vocês, fiquem de olho nisso. E a tendência deles pensar no suicídio e de depressão é por causa disso, porque eles não se localizam. Às vezes essa parte da mutilação que estavam tendo muito, é verdade, essa também. forma de responder o que eles estão sentindo e não estão localizando. É de chamar atenção, né? Eu acho que é uma forma deles chamarem a atenção, tipo assim, ei, eu tô aqui, acorda que eu tô aqui, não é? Sim. Eu não usaria o termo chamar atenção, mas eu usaria o termo do que eles estão sofrendo muito e eu não estou conseguindo da forma de próximo, então eu vou me mutilar. Tá. Entendeu? Então eu vou brigar, eu vou ser o rebelde, eu vou beber, eu vou usar droga, eu vou pra festa, eu vou isso, eu vou aquilo. Então se atentem mais a isso nos jovens, porque se algo incomum está acontecendo, é porque alguma coisa provavelmente não está legal. E eu falo como mãe, a gente tem um rival muito grande dentro da nossa própria casa, que são as redes sociais, né? Às vezes eu pego o João lá por horas no celular. E o que essas crianças realmente estão assistindo? O que eles estão vendo? Hoje nada é proibido, né? Para eles assistir filme pornô que nem era na nossa época, isso aí já foi. Eles não querem mais ver isso. Para eles o que importa ver, perdão gente do que eu vou falar, ver mulher pelada ou ver cena de sexo nas redes sociais. Nós temos explícito hoje nas novelas. Novela de 6, 7 horas isso tem. Então para eles não é mais relevante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nas redes sociais do que os nossos filhos estão assistindo. Observação. Quando a gente fala no alto índice de suicídio, não é que cada esquina está se suicidando um adolescente, não é isso. Porque tem umas mães também, Augusto, que vão dar meio de louca e já vai querer levar o filho para o psicólogo. Sim. Isso daí a gente está alertando vocês, tá? Porque eu tenho adolescente em casa, o João tem 13 anos e, meu Deus, é uma fase que é puramente a aborrecência, né? Porque eles acham que eles sabem tudo, só que na hora que a gente quer dar responsabilidade para eles são crianças. Sim. Então... É esse que entra no termo que eu falei. Então, né? assim, eles não sabem... Eles querem ser adultos porque eles são obrigados a aprender a ser adulto devido às circunstâncias. Só que ao mesmo tempo eles é criança porque eles não podem responder pelos próprios atos dele. Então é um conflito muito grande. Então daí eles chegam e realmente é a fase do patinho feio, porque cresce bigode, cresce os pelos tudo desordenado para as meninas também, daí começa a crescer peito, daí fica com vergonha do peito, enfim. Não é nessa transição que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com as atitudes do isolamento, realmente da rebeldia, que nunca foi rebelde, e de repente começa a ser rebelde, de repente começa a mudar muito rápido dos amigos. Então vamos ficar atentas a isso, por favor. O nosso bem mais precioso são os nossos filhos. Então, se a gente não cuidar dos nossos filhos, lá na rua vai ter quem cuide, né? Então vamos cuidar nós. Sim, e assim, a repressão também, que nem a gente me falou, reprimir, bater, isolar, deixar de castigo também não é uma forma que vai ajudar, pelo contrário, vai piorar. Então assim, o que eu falo? Se aproxime, tenha interesse de saber como eles estão, como foi o dia deles,
saber além do que é o celular deles, por exemplo, que eu falo no sentido assim, porque a gente senta numa mesa, todo mundo pega o celular e fica. Na hora do então, almoço, assim, principalmente, sim. né? Então, assim, como foi seu dia, como foi sua escola, alguém está cometendo bullying com você, está sofrendo com alguma coisa, às vezes a pessoa está tão reservada, realmente, um psicólogo, alguma outra pessoa, um professor que possa ser mais próximo, tentar aproximar para entender qual que é a situação, o que está acontecendo. Ô Augusto, você trata a partir de que idade? Vou falar assim, da adolescência pra cima. Então, A criança assim, não. Criança não. Tipo o quê? 10 anos 10, pra 12 cima? anos pra cima. Ah, legal. Porque também se você tiver precisando de ajuda em relação aos seus filhos para tirar dúvida, o Augusto pode tirar. Bom, eu não quero mais me aprofundar muito mais nisso. Também eu sei que o horário, né, tem muita gente com compromisso. Os sinais, o Augusto já falou, eu tô fazendo a minha colinha aqui, tá, meninas? O Augusto já falou dos sinais que a gente tem que ter as pessoas que nos rodeiam, aos nossos filhos. O diálogo, gente, é a melhor solução. Eu sempre tive muita dúvida de como cuidar do meu filho, né? Eu sempre tive contato com muitas meninas, minha casa é minha mãe, minha irmã, meu irmão mora fora. E de repente veio o João, menino, e o que eu aprendi? Eu aprendi a ser a melhor amiga dele. Hoje eu converso com o João de tudo. Tem hora que ele fala assim, mãe, para! Porque eu falo sobre tudo. Eu falo sobre droga, eu falo sobre bebida, eu falo sobre sexo, eu falo sobre relações extra, de repente não homem com homem, eu falo de mulher, não homem com mulher, eu falo homossexualismo, eu falo de tudo, eu sou muito aberta. Tem pessoas que ficam muito restritas a falar alguns assuntos. Meus amores, como eu acabei de falar, se você não falar isso com teu filho, ele vai aprender de forma correta ou errada na rua. Então não é preferível a gente falar da forma correta? Então eu aprendi isso e para mim tem dado muito certo com o João. Pode ser que a minha receita de bolo não dê certo para você, mas é um caminho. Augusto, vamos já partir para as considerações finais e a gente já vai se despedir. Sim. Bom, seria realmente mais isso que a gente discutiu. Sempre fique atentos aos filhos de vocês. Também, às vezes, algumas questões que a Mia acabou trazendo aqui. Não quer dizer que vocês não cuidem direito do filho de vocês. Não, pelo contrário. Amor de Deus, eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Sim, porque senão depois vai acabar saindo alguém aqui Sim. falando aqui assim, e a Michelle e o Augusto estão falando que eu não cuido bem do meu filho. Não é isso, hein, Milson? Por favor. Aquela coisa, como a Mia falou, não tem fórmulas, não tem nada. A gente sempre peca em alguma coisa, sempre alguma coisa deixa passar, porque a gente é humano, a gente não é perfeito, a gente erra. Claro. Mas assim, sempre fique atento ao que está acontecendo, não só com o filho, mas como vocês adultos também, outros adultos. Eu falando assim, o geral do adolescente, mas tudo isso que eu falei também serve para o público adulto. Idoso também tem depressão? Idoso também, normal, porque ainda se for ver, é outra fase mais complicada ainda, porque... Já pensar... sabe que está no final da vida, de repente? Sim, e também às vezes o idoso, ele acaba parecendo uma criança, ela acaba volta a se tornar dependente em algumas situações. Então sim, o idoso também é uma situação que acaba entrando bastante em depressão. Então fiquem de olho, é o que eu posso falar para vocês. Tem uma pessoa depressiva, não levem como frescura, não pensem, pode ser episódio, pode ser contínuo, pode ser de qualquer maneira, mas dá o apoio que a pessoa precisa. A pessoa às vezes ela não quer ouvir nada, ela só quer ser abraçada, ela só quer que você ouça ela. Às vezes você criticar da opinião, às vezes até não é legal, então por isso fala, ouça, abrace, ame, esteja a pessoa do lado de vocês e nunca negue ajuda para ninguém, principalmente essas pessoas em situação complicada. O Augusto falou uma coisa que eu sempre trouxe para minha vida. Eu prefiro pecar por excesso, né? Eu prefiro pecar. Tô em dúvida, leva no profissional. Tá em dúvida, busca ajuda. É preferível você chegar no médico, é preferível você chegar no profissional ou em algo que possa trazer essa resposta e a pessoa falar, não, é só um processo momentâneo, é só um processo pontual, do que realmente você esperar todo o processo para de repente falar, não tem mais jeito, não é? Então eu
trouxe sempre isso para minha vida e sempre deu muito certo. Como o Augusto falou, não é uma receita que vai dar certo para todos, mas para mim tem dado certo até agora. E Augusto, muito obrigada. Isso eu que agradeço. Quem quiser o seu Instagram, fala para nós. Psicólogo Augusto Friol. O telefone eu não sei de cabeça, eu peço desculpa, tá? Mas tem lá no meu Instagram. Psicólogo, ó, eu acho que você precisa de um psicólogo. Terapia também, psicólogo também precisa, tá? Precisa também. Então, tá vendo? Eu falei que todo mundo precisava de um psicólogo, o próprio Augusto tá falando. Tô brincando. 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas. Depois eu passo o contato dele. Mas pelo Instagram, vocês chamam em inbox. Eu acho que ele vai ser muito bom para vocês, para tirar dúvidas. Eu fico muito feliz porque eu não esperava realmente quantidade de pessoas aqui. Eu fiz um pedido para o Papai do Céu ontem à noite. Eu falei, Senhor, que amanhã, quem tiver nessa live é porque realmente precise. Ela vai ficar gravada, tá? Se vocês quiserem compartilhar, por favor, compartilha. Não estamos ganhando absolutamente financeiramente nada com isso. O Augusto não está recebendo nada. Eu não estou recebendo nada, mas como propósito de vida, como ajudar. Se eu fizer, se nós dois tiver impactado uma pessoa aqui, para mim já valeu essa live, tá? Muito obrigada pelo tempo que algumas pessoas aqui ficaram com a gente. Foi um prazerzaço conversar com você, Augusto. Tenho você como uma pessoa, assim, inspiração, apesar de tão novinho, né? Mas ele é uma pessoa de um caráter extremamente puro. Obrigado. A face dele já diz que ele é uma pessoa calma, ele não podia fazer outra coisa. Eu já não. Se eu faço psicologia, eu já ia torcer alguém, mas não, tô brincando. Eu acho que cada um no seu caminho, no seu quadrado, e eu quero realmente trazer mais e mais vezes esses tipos de assuntos. Vamos pensar, Augusto, no trazer no relacionamento. Sim. Né? Eu acho que isso é um problema da humanidade também, a gente se relacionar com o outro, não só homem e mulher, mas relacionar um com o outro hoje em dia é muito difícil, mas isso fica para uma próxima live. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Bom, cortando só um pouquinho, Tá quero bom. agradecer a Mi pela oportunidade de Obrigada, estar aqui imagina, com vocês. eu que agradeço, Gu. Que ela saiba também que esse carinho que eu tenho por ela é recíproco. Eu tenho ela como uma mulher muito guerreira e batalhadora. Eu vi ela, muitos desses anos da minha vida, eu tive com ela por perto. Eu vi realmente por tudo que ela batalhou. Eu vou falar um pessoa. segredo, até agora eu não tinha dito. Quem conhece sabe, mas o Augusto é meu primo, tá? Ela criou eu. Ela ajudou a criar. Eu ia ser a madrinha dele. Mas daí, a Josi, que é a mãe dele, que eu acho que você tá assistindo, né, Jô? Ela queria ela não sabia, ela tava na transição entre católica e evangélica. Aí ela falou, não, eu vou esperar. E daí eu não batizei ele, mas é um menino de ouro, é um menino que eu tenho como meu filhote. Então, um desses motivos que eu não posso também fazer terapia com ele. Sim. Então, assim, também passando pelo incentivo dela, né, diante ao público, para poder... Isso ela tem me falado desde quando a gente começou a discutir sobre essas lives, o assunto, que a proposta dela é tocar uma vida de alguém. Ela pode ter um público grande ou pequeno, o que for, mas o importante é tocar a vida de alguém, salvar uma vida independente da forma que for. Então, assim, isso eu admirei muito nela, eu também estou disposto a isso. Eu acho que uma das coisas que eu mais admiro e prezo na minha profissão é isso, é tentar salvar a vida de uma pessoa. Amém. De uma forma ou de outra. Eu sei que o psicólogo, às vezes, no início dá uma pioradinha, mas depois... Mas é bom, porque mexe, né, gente? Sim. Mexe lá na ferida e às vezes a gente não quer mexer na ferida. A gente tá com aquela feridinha, sabe aquela ferida de estimação? E às vezes é preferível trazer, preferível não, às vezes é necessário trazer essa ferida à tona pra gente limpar todo o pus, tirar tudo que tá de ruim e cicatrizar, não é verdade? Acabar com esse sintoma. Então, assim, parabenizar a Mi. Imagina, eu que agradeço. E quanto eu, quanto ela, estamos à disposição de vocês para tirar dúvida, discutir algum caso. Deixa eu aqui, Cássia, o que você quer? Cássia, por mais lives, vamos fazer, Cássia, com certeza. O Augusto é muito simpático, eu também acho. Ainda bem que ninguém falou mais de mim, né?
Vocês estão tão cansados de mim aqui, né? Não, eu falo, tá? Ela é muito amorosa, Ah, carinhosa. não, agora vocês sabem que ele tá puxando meu saco, porque eu sou prima. E assim, ó, deixa eu falar um detalhe, ele não me chama de Mi, tá? Ele deve estar fazendo um esforço, mas Muito um esforço, não é? Um esforço terrível pra me chamar de Mi, porque sabe o que acontece? Mesmo eu sendo prima, ele me chama de tia. Carinha de tia aqui a gente tem, né? Mas brincadeiras à parte, o Augusto é uma pessoa, um profissional, eu não iria colocar o nome da minha loja, a minha pessoa, para falar besteira ou para trazer uma pessoa que não fosse agregar na vida de vocês. Sim. Então, Cassinha, também uma ótima tarde para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Vamos se amar mais, vamos abraçar mais e muito mais amor para vocês. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Beijo. Beijo, beijo, Obrigado, beijo. viu? Beijo, Até mais. até mais. Tchau, tchau. E aí, Augusto?